Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui mais um Filósofos. Hoje eu vou falar sobre a Simone de Beauvoir, que é uma excelente filósofa, foi mulher do Sartre e, diferente dos outros vídeos, não será filmado. Eu estou gravando a voz e vou passar algumas imagens para vocês apresentando a Simone de Beauvoir. Isso acontece porque minha câmera está em manutenção e porque eu tenho tido muitas burocracias, muitas dificuldades que me impediriam também de editar um vídeo mesmo, é muito pesado o arquivo e etc. Bom, a Simone de Beauvoir, ela foi uma filósofa existencialista, casou-se com Sartre, fez filosofia em Sorbonne, e ela vai trabalhar no seu livro O Segundo Sexo, em especial, o que é definido ser humano, quem foi que definiu o ser humano, e o que seria o ser mulher. É engraçado que a Simone de Beauvoir é usada em muitos debates e tratam ela como a mãe do feminismo, muitas vezes. E, bom, não é bem assim. O que ela fez foi conceber a tradição literária e filosófica da época, o cânone, e perceber que toda a nossa sociedade ela era e tinha sido construída por homens. Então, a concepção de ser humano, que é potencializado e evidenciado no ser humano, tendem a ser características masculinas. E então ela vai dizer que é necessário que a mulher sobressaia, que a mulher perceba isso, entenda que o gênero dela sim influencia nas suas habilidades, nas suas tendências, nos seus comportamentos, que isso é positivo e que ela deve reforçar esse lado feminino. É interessante que, para falar disso, ela trata de alguns filósofos, como por exemplo o Aristóteles, que diz que a fêmea é uma virtude carente de qualidades. Se você for ver que o Aristóteles era grego e viveu numa sociedade extremamente machista, você entende, portanto, essa visão dele. As mulheres na Grécia viviam em cubículos. As mulheres na Grécia não podiam sair das próprias casas sem a permissão dos maridos. As escravas na Grécia tinham mais direitos de ir e vir, muitas vezes, que as próprias senhoras. Então, a concepção de humanidade para Aristóteles era plenamente masculina. Outros filósofos que, embora não tenham assim empregado o gênero masculino de forma tão radical, também mantiveram lá o masculino como um padrão de beleza, vamos dizer assim, um padrão de atitude. E muitas vezes a gente vê isso sendo exigido das mulheres pela sociedade, pelas pessoas, pela forma como isso é construído. Então, a Beauvoir, ela identifica um padrão aí. Ela, começando a contestar a filosofia e o conhecimento filosófico, ela fala que existe esse gênero masculino implicado em todas as coisas por falta de debate, por falta de contestação, e que é necessário gerar esse debate para que o par, né, que o ser fêmea, o mulher, tenha a sua voz e tenha a sua igualdade, tenha os seus direitos prevalecidos. E daí, então, ela vai trabalhar sobre consciente e enquanto o ser humano masculino, ele é ativo, ele domina, o outro ser humano, que no livro dela ela determina outro mesmo, é alguém sem poder, sem atitude, é o errado. E daí a gente pode refletir isso nos diversos padrões e sociedades que nós temos aí adiante, né? Por exemplo, o padrão americano, o American Way, ele é forçado, de certa maneira, pelo poder, pelo filme, pelo cinema, pelas culturas de massa e mídia, e você tem, então, a replicação deles pela globalização em todos os países. Coisas boas e coisas ruins. Essa percepção dela de como as mulheres são julgadas como iguais e essa necessidade que a Beauvoir mostra de entender a mulher como sim uma concepção diferente do homem,
Afinal, mulheres não são iguais a homens. Significa dizer que as mulheres, elas têm necessidades diferentes de homens. A ideia de conceber mulher como homem, ser igual ao homem, ela é equivocada. Não em direitos. Os direitos a sociedade provém, os direitos têm que ser igualitários, mas as necessidades, a forma, o comportamento da mulher, a individualidade do ser feminino deve sim ser preservada. E para isso ela trabalha com a fenomenologia, que basicamente é o estudo de como as coisas se manifestam e como elas afetam a nossa existência. Para ela, nós construímos o mundo a partir de uma estrutura de nossa própria consciência. E essas coisas fazem sentido a partir da nossa experiência. Então, você tem realmente uma construção do indivíduo, aquela noção que você não nasce e não é definido pelo seu nascimento, mas que você é definido pelo que interfere com você. Basicamente, então, ela tenta dividir a concepção mulher da concepção feminino, e ela diz, sim, você nasce mulher, você é uma mulher, mas, embora o seu entre biológico seja esse, e suas necessidades sejam essas, você se torna feminina devido ao mundo, você se depila por causa das necessidades de mídia, enfim, todas essas interações. E a Bovary, por ter sido uma filósofa contemporânea, diferente dos filósofos clássicos, ela interage muito com essa questão de mídia, com essa questão de cultura de massa, porque ela viveu ali até 1986, 87, acredito eu, mas ela conviveu com essa cultura de massificação do cinema americano e etc. É interessante, então, notar que o ser mulher e o ser feminino, eles se diferem, e a feminilidade, que é uma construção social, para Simone Bovary, ela tem que ser debatida, ela não pode ser aceita simplesmente. E que, já que a feminilidade ela foi construída como uma concepção social, com uma intervenção do homem sobre, na opinião do homem, pois era quem construía a informação, o que a mulher necessitava, ela podia sim, ela pode ser alterada, e a gente tem visto isso com as mulheres indo para o campo de trabalho, com os grupos de mulheres, os diferentes grupos feministas atuando com diferentes filosofias, com a liberdade de expressão feminina. Há então toda essa conjuntura para a liberdade existencial da mulher que a Bovary tanto debateu. E nessa percepção de, vamos dizer, fluidez da sociedade, ela trabalha que é necessário que as mulheres sejam mulheres, que elas tornem mulheres, que elas exijam o que é da necessidade delas. O que é uma concepção muito diferente de como usam a Bovary para interpretar o direito das mulheres sobre os homens, a condição femista mesmo. A Bovary em nenhum momento no seu livro se torna femista. Em nenhum momento ela tende a contracenar contra os homens. Ela quer sim respeitar o indivíduo mulher, o gênero mulher, e colocar que assim como os homens têm necessidades masculinas que devem ser interpretadas e devem ser acalantadas no decorrer de sua existência, e que são, pois a sociedade é puramente masculina muitas vezes, raras são exceções, as mulheres necessitam disso. Por fim, Bovary então entende que a mulher deve se libertar. Ela deve se libertar da ideia concebida pelos homens, ou seja, deve deixar de ser passiva. Ela, em todo o livro dela, trabalha muito essa questão da passividade, assim como a necessidade de viver uma existência verdadeira, autêntica, da mulher se expor ao mercado, de se expor a interações sociais, de não ter medo de mostrar as necessidades, de mostrar as folgas, de não conceber o homem ou o que foi determinado pelo homem como sua necessidade, mas encontrar a sua própria necessidade e aceitar o papel dela, não como o papel transmitido pela sociedade, mas o papel que ela necessita realmente. É engraçado, então, que a Bovary, ela não entende
o entendimento de igualdade como direitos iguais apenas. Os direitos, eles são necessários. Inclusive, a Bovary cita isso em outros ensaios políticos. A concepção, a conjuntura de igualdade, da mesma forma que os homens expressam e condizem às suas necessidades, a mulher poder sim condizer às suas necessidades. E daí vai de mulher para mulher. É uma maneira, então, da mulher negar, não é mesmo? Negar os diversos símbolos que ela tem, que são impostos a ela. Mulher tem que ser mãe, mulher tem que ser esposa, mulher tem que ser virgem. Não. A mulher, ela tem que encontrar as necessidades dela, e não são essas necessidades criadas pela cultura de mídia, que quem faz são os homens, pela cultura filosófica, que em sua maioria foi feita por homens, pela cultura legal e de trabalho, de sociedade, que foi feita por homens. Então, basicamente, a gente tem, pela filosofia então aí da Bovary, no seu livro O Segundo Sexo, que é o livro base para esse texto, que vai estar aí compartilhado com vocês no link abaixo, que os homens, então, eles escrevem a história, os homens, eles entendem a masculinidade como um padrão, afinal, ele tem essa intimidade com a natureza dele. Eles julgam as mulheres pela diferença desse padrão, e daí você tem as diversas sociedades machistas, a própria sociedade muçulmana, muitas vezes, com o alter ego da masculinidade, a própria sociedade ocidental, muitas vezes, e daí ela tenta dividir que o ser humano, ele é concebido pela personalidade masculina, então a mulher, ela se torna uma fêmea, um ser humano incompleto, e não pode ser assim. A mulher tem que ter identidade, e essa identidade tem que ser construída o quanto antes, pois as mulheres já perderam aí muito tempo disso, sem, no entanto, colocar a mulher como vítima. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Embaixo estão os links, tem entrevista dela, tem muita coisa da Bovary aí embaixo. Eu espero que vocês curtam, assinem o canal. E por último dos últimos, eu queria indicar para vocês um site chamado www.tutora.me. Aí embaixo tem o meu perfil, tem o meu link. Eu vou começar a postar quizzes, questionários, apresentações de PowerPoint sobre esses vídeos que eu venho construindo aqui. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!